Capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz Jeová: dê instruções aos da sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Então ele virou o rosto para a parede e começou a orar a Jeová. Eu te imploro, ó Jeová, por favor. Lembra-te de que tenho andado diante de ti fielmente e de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar muito. Isaías ainda não tinha chegado ao pátio central quando recebeu a seguinte palavra de Jeová: Volte e diga a Ezequias, o líder do meu povo: Assim diz Jeová, o Deus de Davi, seu antepassado: Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Por isso, vou curar você. No terceiro dia, você subirá à casa de Jeová. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. E vou defender esta cidade por minha própria causa e por causa de Davi, meu servo. Então Isaías disse: Tragam uma pasta de figos secos. Assim eles a trouxeram e puseram sobre o furúnculo, e aos poucos ele se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: Qual é o sinal de que Jeová me curará e de que subirei no terceiro dia à casa de Jeová? Isaías respondeu: Este é o sinal de Jeová para mostrar-lhe que Jeová cumprirá a palavra que falou. Você quer que a sombra na escada avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias disse: É fácil que a sombra avance 10 degraus, mas não que ela volte 10 degraus. Então Isaías, o profeta, clamou a Jeová, e ele fez com que a sombra que já tinha descido na escadaria de Acás voltasse 10 degraus. Naquele tempo, o rei de Babilônia, Berodaque-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ouviu dizer que Ezequias tinha ficado doente. Ezequias os recebeu e mostrou-lhes toda a sua casa do tesouro, a prata, o ouro, o óleo de bálsamo e outros óleos preciosos, o seu depósito de armas e tudo o que havia no seu tesouro. Não houve nada que Ezequias não lhes mostrasse na sua casa e em todo o seu domínio. Depois disso, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, de Babilônia. Então ele perguntou: O que eles viram na sua casa? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há na minha casa. Não há nada no meu tesouro que eu não lhes tenha mostrado. Isaías disse então a Ezequias: Ouça a palavra de Jeová. Veja, virão dias em que tudo o que há na sua casa e tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado à Babilônia. Não sobrará nada, diz Jeová. E alguns dos seus filhos, dos quais você se tornará pai, serão levados cativos e se tornarão oficiais da corte no palácio do rei de Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: A palavra de Jeová que você falou é boa. E acrescentou: É boa, já que haverá paz e estabilidade enquanto eu viver. Quanto aos outros acontecimentos da história de Ezequias, todos os seus atos poderosos e como fez o reservatório de água e o aqueduto e trouxe água à cidade, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Ezequias descansou com os seus antepassados, e Manassés, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizibá. Ele fez o que era mal aos olhos de Jeová, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová tinha expulsado de diante do povo de Israel. Ele reconstruiu os altos sagrados que Ezequias, seu pai, tinha destruído, construiu altares a Baal e fez um poste sagrado, assim como Acabe, rei de Israel, tinha feito. Ele se curvou diante de todo o exército dos céus e o serviu.
também construiu altares na casa de Jeová, a respeito da qual Jeová tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Além disso, construiu altares a todo o exército dos céus nos 2 pátios da casa de Jeová. Ele queimou o seu próprio filho no fogo, praticou magia, procurou presságios e designou adivinhos e pessoas que invocavam espíritos. Fez em grande escala o que era mal aos olhos de Jeová, ofendendo-o. Ele fez uma imagem esculpida do poste sagrado e a colocou na casa sobre a qual Jeová tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei permanentemente o meu nome. E nunca mais farei os pés de Israel vaguear para longe da terra que dei aos seus antepassados, desde que obedeçam cuidadosamente a tudo o que lhes ordenei, toda a lei que o meu servo Moisés mandou que eles seguissem. Mas eles não obedeceram, e Manassés continuou a desencaminhá-los, levando-os a fazer coisas piores do que as nações que Jeová tinha eliminado de diante dos israelitas. Jeová continuou a falar por meio dos seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, fez todas essas coisas detestáveis. Agiu pior do que todos os amorreus antes dele, e com os seus ídolos repugnantes fez Judá pecar. Por isso, assim diz Jeová, o Deus de Israel: estou trazendo sobre Jerusalém e sobre Judá uma calamidade que fará tinir os ouvidos de quem ouvir falar dela. Estenderei sobre Jerusalém a corda de medir usada contra Samaria, e utilizarei o nível usado contra a casa de Acabe. E vou limpar Jerusalém como se limpa uma tigela, lavando-a e virando-a de cabeça para baixo. Abandonarei o restante da minha herança, e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, e eles serão saqueados, tornando-se despojo para todos os seus inimigos, porque eles fizeram o que é mal aos meus olhos e continuaram a me ofender, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou muito sangue inocente, até encher Jerusalém de uma extremidade à outra. Além disso, ele cometeu o pecado de levar Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos de Jeová. Quanto aos outros acontecimentos da história de Manassés, tudo o que ele fez e os pecados que cometeu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Manassés descansou com os seus antepassados e foi enterrado no jardim da sua casa, no jardim de Uza, e Amon, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Mesulemete, filha de Arus, de Jotibá. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como Manassés, seu pai, tinha feito. Ele andava em todos os caminhos em que seu pai havia andado, e servia e se curvava diante dos ídolos repugnantes que seu pai tinha servido. Assim, ele abandonou a Jeová, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho de Jeová. Por fim, os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra matou todos os que tinham conspirado contra o rei Amon e fizeram a Josias, seu filho, rei no seu lugar. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amon, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então o enterraram na sua sepultura no jardim de Uza, e Josias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.